Glória a Deus. Vamos louvar o 33 da nossa harpa, irmãos. Você que tem a harpa, você pode estar abrindo. E vamos fazer um lindo coral. E na sequência já, o nosso irmão Gilson já vai estar dando a lição nesta noite. Glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, pra onde eu goze seu eterno amor. Aleluia, Jesus. Bate as palmas bem forte que são para o Senhor. Já vamos já receber o irmão Gilson nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Salve, irmãos, da paz do Senhor, irmãos. Amém. É, Deus. Graças a Deus por mais oportunidade. Nós vamos estar aprendendo mais sobre Jesus. Aleluia. Irmãos, essa é a lição número 8. Lição número 8. Que fala sobre a disciplina da igreja. Os irmãos, quando tem a revistinha, podem abrir em Hebreus 12, versículo 5. Seria o textual, irmãos. Hebreus 12, versículo 5. É, Deus. Todos acharam? Hebreus 12, versículo 5. Diz assim então: E já vós esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A verdade prática, irmãos, diz assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Aí, irmãos, nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 5 ao 13. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vão ler os demais aí. Diz assim o primeiro versículo, então esse nós já lemos. E já vos esqueceis a exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrige. 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito, mas ao Pai dos Espíritos para vivermos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia,
mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 12. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja esse não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém, irmãos. Então ali Hebreus 12 e 5, do 5 ao 13, nos mostra, irmãos, sobre a correção de Deus na nossa vida. Ele nos corrige como um pai. E nós que somos pais e mães, a gente não corrige um filho para o mal, para o bem. Muitas vezes nós temos que dar uma puxadinha de orelha, muitas vezes o filho não obedece ou não faz aquilo que o pai ou a mãe pede. Assim somos nós com Deus. Muitas vezes Deus tem que nos puxar pela orelha, tem que dar uma travada muitas vezes, e tem muitos de nós que não obedecemos. Muitas vezes Deus está nos exortando, usando alguém para nos exortar, e a gente não entende, ou muitas vezes não quer compreender. Mas quando Deus exorta, é para o bem. Um pai jamais vai exortar um filho para o mal. Jamais. Então, o primeiro tema seria, irmãos, a disciplina na igreja, como eu falei. E o primeiro tópico seria a necessidade da disciplina bíblica. Os irmãos vão encontrar na segunda página. A necessidade da disciplina bíblica, o primeiro tópico. E o subtópico não seria Deus é santo. Vamos ler? Santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, está em Levítico 11:45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isto, Simão Pedro prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Alguém pode deixar para mim Lucas 5 e 8? Lucas 5, versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Amém. Então, continuando, assim, quando o comportamento pecaminoso da vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Nesse versículo, irmão, nós vemos quando Pedro encontrou Jesus, ele reconheceu a sua natureza pecaminosa. Ele sabia que ele era pecador e sabia que Jesus era santo. E aí ele pediu que Jesus se afastasse. Então, irmãos, vendo aqui que Deus é santo, então em Lucas 5 e 8, a parte que fala sobre Pedro, mostra o encontro de Pedro com Jesus. E quando Pedro, reconheceu a santidade de Jesus, ele caiu por terra. Essa é uma postura comum, irmãos, na época. Quando alguém reconhecia que era pecador, alguém suplicava por algo. Então, e reconhecendo que estava na frente de um ser divino, Jesus, e Pedro, numa expressão de humildade, pediu a Jesus que se afastasse dele, pois ele reconheceu ser pecador e que Jesus era o Messias, o seu Salvador. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que agir como Pedro, reconhecer a nossa natureza pecaminosa, reconhecer que somos pecador. Muitas vezes, eu sempre digo, nós temos que fazer uma autoanálise. O que está muitas vezes distanciando nós de Jesus, o que está muitas vezes nos afastando nós de Jesus. Talvez Jesus esteja já te exortando em algo que esteja afastando você de Jesus, a gente não percebe. Muitas vezes pode ser algo que a gente vê no celular, na televisão, pode ser algo que a gente vê no computador.
Eu vi um pregador falando bem assim, que nós devemos de evitar o segundo olhar. Porque, na verdade, quando nós estamos na frente de uma TV, de um computador ou um celular, automaticamente a gente mexe, a primeira olhada nós já damos. Mas o errado seria nós olhar assim ou voltar, ou puxar olhando. Então, se você viu que apareceu algo inadequado para você, que te faz pecar, que te faz muitas vezes até entristecer o Espírito Santo, rola para cima, ou tenta não olhar. Nós vemos, irmãos, que as redes sociais, principalmente o Google, muitas vezes a gente até acha que ele ouve muitas vezes nossas conversas. Muitas vezes nós estamos pesquisando algo, ou falando até com a esposa, preciso comprar algo, preciso fazer algo, ele começa a mostrar ali com sugestão. Ou então, quando a gente começa a pesquisar algo assim, ele vai mostrando. Então nós temos que cuidar o que a gente pesquisa, porque sabemos que o inimigo, ele vai te oferecer. E essa é uma das ferramentas que muitas vezes também é usada pelo inimigo. Nós estamos usando para a palavra do Senhor, que seria live, Facebook, WhatsApp, Instagram. Nós estamos usando para o Senhor, para propagar a palavra do Senhor. Mas o mundo, o inimigo, também usa para tentar tirar a atenção do crente. Muitas vezes, irmãos, a bênção está tão perto da gente, mas por uma simples olhada no celular em algo que não é devido, perdemos a bênção e entristecemos o Espírito Santo. Então, nós temos que reconhecer, irmãos, essa nossa natureza pecaminosa. Estamos aqui, muitas vezes nós não nos damos conta ou não compreendemos o tema da disciplina na igreja e nem sua importância. Mas se olharmos essa necessidade dessa prática à luz da Bíblia, se torna evidente e inegável. Se torna evidente que a santidade de Deus é verdadeira e inegável, está visível, mas nas Escrituras Sagradas. O próprio Deus se apresentou santo em Levítico 11:45, conforme lemos ali, onde ele disse: eu sou santo. Então a santidade é um atributo divino, uma qualidade que distingue Deus de qualquer imperfeição. Deus é perfeito, irmãos. Então Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, destacava a importância de ser reconhecida a santidade de Deus. Jesus Cristo, na própria oração do Pai Nosso, a qual nos ensinou, ele demonstrava a santidade de Deus. Então, como diz, santificado seja o teu nome. Aqui a oração do Pai Nosso, irmãos, não ensina apenas a súplica, mas também a adoração à santidade de Deus, uma santidade inigualável. Jesus é santo, Deus é santo e não há outro como eles. Não há outro. Por mais que o mundo tenha elegido muitos santos por aí, mas nós cremos que só existe um santo, somente Deus, somente Jesus e o Espírito Santo, que seria a Santíssima Trindade, irmãos. Então, quando Deus se faz presente, a nossa natureza pecaminosa se torna evidente. Como já vimos no encontro de Pedro com Jesus, essa reação que Pedro nos mostra, se prostrando, é de reconhecer que, como ele, nós somos pecador. A nossa consciência mostra a diferença, a santidade divina e a imperfeição humana. Então, a falta de correção diante do comportamento pecaminoso compromete a perfeição, o sentido da santidade de Deus na igreja. A falta de cuidado ao abordar o pecado dentro da igreja pode resultar na perda da consciência, da convicção da santidade de Deus. Então, irmãos, quando muitas vezes nós permitimos que o pecado continue operando no meio da igreja, muitas vezes usando até um de nós como uma ferramenta do inimigo para atrapalhar, para dividir, para tirar a atenção, se isso não for corrigido, pode contaminar essa igreja, pode até enfraquecer a igreja. Nós temos um exemplo que quando nós estamos orando, né, pastor? Na nossa companhia de oração, a gente sente o peso. Eu tenho liberdade de falar isso agora, porque nós estamos uns membros, né? Todos nós aqui somos membros da igreja da Arca da Aliança. Então, a maioria de vocês já sabem, quando a gente começa a orar, a gente sente um peso. E o que é esse peso? É o peso do pecado, da opressão do inimigo. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente deixa de buscar a Deus, buscar o perdão dos pecados, o inimigo se aproveita dessa fraqueza. Nós começamos a nos distanciar de Deus. Quando você acha que aquilo que você faz não é mais pecado, ou então, como diz o ditado, não tem nada a ver, o inimigo se aproveita desse nada a ver.
O inimigo aproveita esse teu pecado. Esse pecado nosso, muitas vezes, é um pecado recorrente. Aquele pecado que você pratica quase todos os dias. Faz o mesmo sentido, o mesmo pecado. O inimigo se aproveita disso. Ele se aproveita porque para ele é uma brecha para ele entrar na nossa vida, nos afastar de Deus, fazer nós, muitas vezes, se afastar até do propósito do Senhor. Muitas vezes nós temos chamado, temos ministério, temos promessa, mas por nós mesmos não corrigir o pecado em nós, não aceitar a correção de Deus, a chamada não se cumpre, a promessa não se cumpre. Muitas vezes a gente tem uma ignorância tão falha que a gente ainda questiona Deus. Senhor, eu tenho promessa e a promessa não se cumpriu. O Senhor me prometeu que me levaria em tal lugar, que eu seria assim, 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 não se cumpriu. Mas não se dá conta de que o pecado que você está cometendo todos os dias, talvez, seja dentro da igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho, muitas vezes esse pecado está impedindo a tua promessa de se cumprir. Muitas vezes esse teu pecado impede que Deus haja na tua vida, e automaticamente esse pecado envolve dentro da igreja a mesma coisa. Nós vemos, irmãos, dizendo aqui, mas tem muitas igrejas fora. Quantas, muitas vezes, discussões entre irmãos acontecem, briga entre eles, escândalos, bem dizendo, e isso é decorrência do pecado. Muitas vezes o orgulho, a soberba, muitas vezes um querendo pisar em cima do outro, ou então querendo apontar o erro do outro sem olhar para o seu. E isso acontece muito, irmãos. E aí, automaticamente essa igreja começa a esfriar. Ela começa a perder a essência do Espírito Santo. Então, irmãos, a falta de cuidado, como eu falei, em abordar o pecado dentro da igreja, pode resultar na perda da consciência. Então, a disciplina, irmãos, a santidade, no caso, ela é pertencente à natureza de Deus. Então, ao corrigir o comportamento pecaminoso, a igreja não apenas mantém a ordem, mas também persevera a santidade, preserva a santidade. E essa santidade, irmãos, reflete a imagem de Deus. Então, quando nós estamos, muitas vezes, nesse pecado recorrente, nesse erro, muitas vezes, Deus levanta alguém para tentar corrigir. Normalmente, Deus levanta os pastores, porque eles são enviados por Deus para corrigir, para nos aconselhar, para nos colocar no caminho certo. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos ouvir, tapamos o ouvido, ou achamos que o que estamos fazendo não é erro, não. Como eu disse antes, é o nada a ver. Hoje, irmãos, nós vivemos um tempo do nada a ver, que o que era pecado antes não é mais pecado hoje. O que era errado não é mais errado hoje. E nesse nada a ver, muitas igrejas têm se perdido. Muitas igrejas só têm reunião de pessoas. O Espírito Santo não habita mais. Muitas igrejas, claro, com certeza, vem pregadores que pregam lindas pregações, lindos sermões, mas é dele, não é mais o Espírito Santo. A igreja se torna fria. Então, irmãos, nós temos que cuidar disso. Muitas vezes isso reflete a imagem de Deus. Qual que é a imagem de Deus na nossa igreja hoje? O poder do Espírito Santo no nosso meio, o mover de línguas no nosso meio, os milagres que muitas vezes nós estamos acompanhando aqui, como teve desse menino, desse neném. O milagre, muitas vezes, nós mesmos. Deve ser o testemunho da oração aquele dia, né? Eu trouxe um nome de uma família inteira aqui para nós orar, e a pastora, eu cheguei para a pastora, eu até fui lá na casa do pastor, tinha que entregar umas coisas lá e já deixei para ela. Daí, esses dias, ontem, né, pastor? Mandei, né? Ontem a mãe da moça que deu e escreveu o bilhete para os nomes, né? Sim. Falou para nós que quinta-feira passada tinham levado ela para as pressas para fundo com uma ameaça de infarto. E a pastora terminou de orar. Lembra aquele dia, pastora, que a senhora disse que estava livrando alguém de algum infarto? Mostrava o nome da Viviane, né? Um milagre, né? E alguém ia testemunhar do infarto, de livramento de infarto. E daí a mãe dela me chamou lá, eu estava descendo ontem, né, pastora? Me chamou lá, irmão, obrigado pela oração, vocês botaram de claro, nós botamos, não, só quero te falar que levamos às pressas ela quinta-feira e foi um milagre, porque foi um livramento.
Se não levasse, ela ia andar em casa. É isso que eu digo, irmãos. E a pastora sentiu e falou para nós. É o poder do Espírito Santo em nosso meio. A igreja, irmãos, que não tem o Espírito Santo agindo no meio de nós, com certeza não tem mais milagres. Não tem mais a essência. É uma igreja morta espiritualmente. Morta espiritualmente. Tem um louvor que eu escutava muito, bem antigo, que os irmãos conheçam. Ele era tipo um louvor caipira, que um rapaz conheceu uma igreja linda, muito linda a igreja, e aí ele disse que queria congregar, mas o pastor, vendo a simplicidade dele, do modo que ele se vestia, do jeito que ele era, mandou ele orar a Deus para ver se Deus realmente queria que ele congregasse dentro daquela igreja. E aí passou-se alguns dias, e aí esse pastor encontrou esse irmão humilde, bem simples, e para deboche dele chegou e perguntou: e aí, irmão, Deus te respondeu? E esse irmão tão humilde, simples, mas temente a Deus, temente o Espírito Santo, falou assim: sim, respondeu. Ele disse que nem ele pode congregar na tua igreja. Então tem igrejas assim, irmãos. Tem igrejas que muitas vezes é linda, você olha o exterior dela, olha o interior, ela é linda. A gente chega a ficar até maravilhado por ela ser linda. Mas se você for olhar com o olhar espiritual, não tem mais Deus. Perdeu aquela essência do Espírito Santo, perdeu a santidade. E aí, irmãos, quando perde a santidade, o pecado toma conta. Ele anda solto, né, irmãos? Então, tipo assim, nós temos que cuidar dessa parte aí. Continuar refletindo a imagem do Senhor dentro da igreja. Nós, como igreja, nós temos que tentar se privar do pecado. Eu sei que muitas vezes é difícil, irmãos. Nós pecamos todos os dias, não tem aquele que não peque. Mas como eu falei, cuidar daquele pecado recorrente, que é aquele que você faz todo dia, que é aquele que Deus usa um irmão e te exorta, é aquele que muitas vezes a consciência, que é o Espírito Santo, a voz de Deus falando no nosso consciente, que diz: não faça isso, isso é errado. O que você faz é errado, pode esconder do pastor, pode esconder da tua esposa, do teu esposo, mas Deus está vendo. É esse pecado, irmãos, que muitas vezes nos afasta de Deus, que é um pecado que você faz toda hora, todos os dias. E muitas vezes eu sei que é difícil, mas tem um segredo para isso. É a oração. É a oração. Buscar a santidade em Deus. É a palavra. Você se apegar em Deus na palavra. Porque essa palavra, irmãos, ela muda qualquer situação. Ela arranca qualquer pecado, qualquer vício. Basta nós buscar a palavra. Então, irmãos, essa parte seria isso. Agora nós vamos para o segundo subtópico, que seria: a igreja é santa. Então nós vimos que Deus é santo. E agora nós vamos ver: a igreja é santa. Lemos então: Deus é santo, a igreja também deve ser. Daí diz em 1 Pedro 1,16, se alguém puder achar para mim. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Então diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega agios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Então Pedro nos mostrava, irmãos, já nos mostrava a nós sobre como ser santo. Sede santos, porque Deus é santo. É Deus nos alertando que para nós ser santo como Ele. Então, irmãos, a santidade, ela é uma característica específica à natureza de Deus, da natureza divina. Não se limita apenas a Deus, mas é também uma qualidade que Ele deseja ver na sua igreja. Então Deus deseja ver na nossa igreja, em nós mesmos, essa qualidade, essa santidade. Não a santidade que você chega aqui na igreja e tenta demonstrar ela para o pastor, para o teu vizinho. Não a santidade que você quer mostrar somente em locais públicos como a igreja ou na rua, mas dentro da tua casa você não mostrar essa santidade. Não adianta nada você chegar aqui na igreja, você vestir uma roupa de crente, colocar uma aparência de crente, chegar até aqui e nós vemos: nossa, mas como o Gilson é crente. A gente olha para ele, a gente vê que ele é crente, ele se porta como crente. Mas quando chega em casa, eu não me tornar mais como crente. Quando chegar em casa, eu fazer tudo que era errado. Eu pecar ainda mais. Eu transgredir ainda mais. Eu fazer coisas que aborreçam o Espírito Santo. Isso não é santidade. Isso não é santidade. Nós temos que ser santos, buscar santidade dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa.
Eu presenciava, irmãos, na época que eu congregava na Assembleia, que muitas vezes, na minha juventude, os meus colegas de juventude, dentro da igreja, cantavam lindo, dentro da igreja, cantavam no coral, pregavam, falavam de Deus. Quando nós saíamos da rua, e eu digo isso porque eu estava junto, quando nós saíamos para a rua, não eram os mesmos que estavam lá dentro. Já cobiçavam as meninas, já falavam palavrão, já faziam tudo que era errado, escutavam música e diziam assim, não, essa música aqui não é pecado porque fala de amor. E é um engano isso, é um engano. Isso tem a ver com a palavra que eu ouvi hoje, tirar o mel da carniça. Isso aí, é bem isso, tirar o mel da carniça. Então, é como a pastora falou agora, ver santidade. Não tem nada a ver, essa música tem uma letra bonita. Então, e eu ouço muito isso. Porque essa música fala da natureza, não, é pecado, tudo que for secular, dedicado ao mundo, é ao mundo, e nós não devemos estar junto, unido. Eu já pego um exemplo de Daniel. Daniel estava na Babilônia, tudo era muito lindo, tudo era perfeito, mas ele decidiu não se contaminar. Então, se você vê algo de errado na rua, no mundo oferece, não se contamine, não deixe se contaminar. Então, irmãos, prosseguindo aqui, esse meu resumo aqui eu coloquei também, já lemos aqui na revista que Pedro, em seu primeiro livro, exorta os crentes a serem santos, assim como Deus é santo. Então, essa declaração, irmãos, não é apenas uma instrução de Pedro, mas também revela o desejo de Deus para o seu povo, nós como igreja. Não se trata apenas de se privar do pecado, mas de se separar do mundo, nos consagrar ao propósito divino, fugir do pecado e das vaidades desse mundo. Então, dentro da Bíblia, irmãos, vemos que Deus sempre buscou um povo separado para Ele, um povo santo. Deus sempre quis separar o povo dele do mundo, do pecado do mundo. Ele sempre levantou profetas, exortando o seu povo, sempre levantou homens de Deus, mulheres de Deus. Na Bíblia a gente vê exortando o povo a voltar a adorar o Senhor, a voltar a ter santidade, a voltar a ter contato com Deus. Então o papel da igreja, o papel nosso hoje é fazer isso, é se autoanalisar se temos pecados a qual devemos pedir perdão. De repente também Deus te levanta para você exortar o irmão do teu lado e dizer, irmão, o que você faz é errado, o que você faz não agrada a Deus. Nós temos esse dever de fazer isso, irmãos. Muitas vezes nós queremos deixar a carga toda para os pastores. Eu não estou aqui, irmãos, querendo só agradar os pastores com essa palavra, mas estou dizendo assim, muitas vezes nós somos falhos. Isso eu digo de muito tempo, eu era assim. Deixar a carga toda para os pastores. Tem alguém do teu lado, muitas vezes errando, colocando a alma dele no inferno, e a gente olha assim e diz, não, o pastor que se vire e fale com ele, o pastor que dê um jeito de consertar. Não, cabe a nós também, irmãos, dar essas chamadas, puxão de orelha, porque e se for a nossa vez? E se nós por acaso estiver pecando? E se por acaso nós estivermos distanciando de Deus? E a gente esperar que alguém fale com o pastor e nos exortar? E aí, eu digo, dá um azar, porque se dá um azar. Dá um azar, irmãos, se Deus vir recolher a tua alma, para onde você vai? Com aquele pecado ao qual Deus tentou te corrigir várias vezes, você não deu atenção. Deus, como Pai, te puxou a orelha várias vezes, e você não deu atenção. Então temos que cuidar disso, irmão. Então essa chamada de Deus à santidade não é um isolamento físico, mas uma separação de padrões e práticas desse mundo. E esses padrões, irmãos, desse mundo, na maioria, na verdade 100%, vão contra a vontade de Deus. O padrão do mundo vai contra a vontade de Deus. Então, fazer o que é certo, isso é, viver de acordo com os princípios divinos, nos distanciando da imoralidade, do pecado e dos valores mundanos. Irmão, nós temos um exemplo, eu não anotei aqui, mas tem um exemplo de alguém que tentou fazer com que pessoas, o mundo, se distanciassem do pecado. Foi Noé. Noé foi levantado por Deus
para tentar tirar a pessoa do pecado, resgatar aquelas almas que estavam no pecado. E Noé talvez estava como nós hoje, pregando, falando de Cristo, falando que Jesus salva, falando que o fim desse mundo está próximo. E muitos não nos dão ouvido. Muitas vezes familiares nossos mesmos que a gente fala, ó fulano, Jesus está próximo, buscar a sua igreja, conserta a tua vida, se arrepende dos teus pecados, para que você tenha a chance de ser salvo. E muitas vezes não aceitam. Mas, irmãos, nós não devemos desistir. Nós não devemos desistir. Nós devemos cada vez mais falar do Evangelho de Cristo, falar que a santidade só encontramos em Cristo. No mundo nós não encontramos santidade. O mundo não corrige nosso pecado. Quem corrige nosso pecado é Jesus. O mundo não trata o nosso pecado. Quem trata o nosso pecado é Jesus. O mundo não nos tira dos vícios. Quem tira do vício é Jesus. O mundo não nos dá uma nova vida. Quem dá uma nova vida é Jesus. Glória a Deus. O mundo, irmãos, a tendência dele é te matar espiritualmente. E Jesus quer que você viva no espiritual, que você reviva tudo aquilo que você aprendeu com Deus. Talvez muitas pessoas estão ouvindo aí que estão desviadas. Muitas vezes tem pessoas aí que pararam na fé, deixaram o pecado tomar conta deles e pararam. É para essas pessoas que nós temos que pregar a palavra de Jesus, para que eles voltem a ser santos como Jesus quer. Então, irmãos, e essa santidade não é um status, um mérito humano, mas é um dom de Deus. E como alcançar isso, irmãos? Essa separação, a consagração, vem através do relacionamento com Deus e do trabalho contínuo do Espírito Santo na vida dos crentes, no caso de nossas vidas. Então, a disciplina da igreja, além de refletir a santidade de Deus, ela também preserva e fortalece a santidade entre os crentes, nos faz ser um povo especial, separado. Então, se você está aqui hoje, é porque você é alguém especial, separado por Deus. Deus escolheu desde o ventre. Hoje você não está congregando aqui na Arca da Aliança por um simples acaso. Passei na rua, vi a placa e quero congregar aqui. Não. Deus te trouxe até aqui porque você é separado por Deus. Você é alguém especial para Deus. E qual é o pai que tem um filho especial, que tem um filho que ama, que vai deixar esse filho perdido no mundo? Qual é o pai que ama seu filho, que não corrige? Qual é o pai que ama seu filho, que quer seu filho seja ainda mais santo, mais educado, mais obediente, que busque mais a Deus, mais temente a Deus? Todo pai quer isso. Agora imagine nosso pai que é Deus, que nos criou, que deu o seu próprio filho para morrer por nós na cruz. Qual é o pai que faria isso para uma humanidade inteira, uma humanidade de pecado? Eu tenho um casal de filhos, e se porventura alguém chegasse para mim e dissesse assim: Gilson, escolhe qual filho teu você quer entregar em favor da humanidade. E aí, nós teríamos coragem, irmãos, de escolher? Faríamos como Abraão fez? Eu confesso, irmãos, é difícil. E Deus fez isso por nós, para que hoje você fosse santo como Ele é santo. E quantas vezes, irmãos, nós corrigimos nossos filhos e muitas vezes, não sei se é normal de filho, mas muitas vezes o filho ainda acha que o pai está errado. Muitas vezes a gente puxa a orelha do filho e ainda acha que o pai está errado. Eu puxo a orelha do Vitor, dá vontade de puxar o outro lado, porque ele não obedece. A Júlia, a mesma coisa. Mas aí eu vou desistir deles? Não. Assim é Deus na nossa vida. Deus te puxa a orelha, Deus te corrige, e a gente vai e faz errado de novo. Aí eu te pergunto: Deus desiste de você? Não desiste. Ele continua tentando te corrigir. Ele continua tentando te colocar na presença dele. Ele continua tentando te colocar no caminho certo, te colocar na santidade. Então, irmãos, e é lindo esse trabalho de Deus. É lindo esse trabalhar dele, através do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós temos que querer também, irmãos. Muitas vezes a gente não consegue obrigar um filho a fazer o que a gente quer. Assim é Deus. Nós temos que querer. E nós temos que entender que Deus, Ele só quer o nosso bem. Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Jamais Ele vai te trazer para algo de errado. Então, nós vamos para o terceiro subtópico, que seria: quando a igreja não disciplina. Então, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, 1 Coríntios 3,16, alguém pode já para mim?
sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós somos templo de Deus, irmãos. E se o Espírito Santo habita em nós, será que a gente está entristecendo o Espírito Santo? É o que eu estava falando antes, nós temos que cuidar disso. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em lugar sujo. O Espírito Santo não habita em lugar onde está imundo. O Espírito Santo não habita em lugar onde só há desobediência, onde só há pecado. Então, irmãos, da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, deve ser também membro desse corpo. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um ato pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se imunda. Então, irmãos, já falo novamente sobre tratar o pecado. Só que há um porém. Muitos não querem ser tratados desse pecado. Muitos preferem viver no pecado. Preferem viver mundano, um crente mundano. É alguém que você olha que muitas vezes, de tempos em tempos, parece que está evoluindo, está indo bem na igreja, está se tornando alguém assim que a gente olha que tem caráter, do nada volta atrás, volta a ser mundano. E a Bíblia diz que não podemos puxar meus pensamentos. Ou você serve a Cristo, ou você serve ao mundo. Jesus não vai me buscar no meio termo. Jesus não vai me buscar aquele que está em cima do muro. Não, Jesus vai buscar aquele que busca a santidade, que entrega a sua vida totalmente a Jesus. Então, irmãos, uma disciplina bíblica, à luz da Bíblia, como está escrito em Mateus 18, ela é biblicamente consistente com o amor e o cuidado e obediência a Cristo. Tem um escritor, irmãos, a qual eu anotei aqui, o nome dele é Mark Dever. Ele disse que a disciplina eclesiástica ela é um amoroso, provocativo, atrativo, distinto e respeituoso e gracioso ato de obediência e misericórdia. Então, ajuda a construir uma igreja que traz a glória de Deus. Então, se nós somos obedientes, se nós temos um bom caráter, se nós respeitamos, se nós buscamos a Deus, se nós buscamos fazer o que é certo, você pode ter certeza que a igreja a qual nós congregamos, nós trazemos a glória de Deus para o nosso meio. Nós conseguimos trazer a essência do Espírito Santo no nosso meio. Agora, quando tudo isso está escrito, nós fizer o contrário, nós desobedecer, ser mal educado, não aceitar a correção, não se corrigir, não fazer aquilo que Deus manda, automaticamente a glória de Deus vai se esvair no nosso meio. Então, irmãos, nós como igreja, nós como membros em Cristo, nós temos que buscar essa disciplina. Nós temos que olhar para o nosso lado, olhar para nós e ver se nós não estamos pecando, ver se de repente o nosso companheiro do lado não está pecando. Não é errado, irmãos, não é errado você corrigir, por exemplo, digamos que eu esteja pecando em algo e a Ju venha me corrigir, não é errado, porque se ela estiver me corrigindo, está no meu bem. Então nós temos que corrigir nossos filhos, nossos companheiros, nossa família, tentar fazer o que você que está aqui hoje, se porventura você acha que o Gilson está fazendo algo de errado, tem toda a liberdade de corrigir, assim como eu também tenho, assim como a pastora tem, porque essa correção a qual nós estamos fazendo vai fazer com que a glória do Senhor permaneça em nosso meio, com que o Espírito Santo continue em nosso meio. Aleluia. Mas agora, irmãos, a falta de disciplina, ao não corrigir comportamentos adequados, tem como resultado, como eu falei, a perda do limite entre o sagrado e o profano. A igreja que deixa de exercer a disciplina corre o risco de se tornar mundana, como eu falei antes. A igreja que deixa de corrigir a disciplina, não estou dizendo que é o nosso caso aqui, mas a igreja que perde o controle do pecado, que não corrige, que não busca fazer com que seus membros tentem continuar
santos e irrepreensíveis, ela perde a sua glória. Então ela perde a sua distinção e a essência de Cristo. Perde a sua importância e acaba refletindo os valores do mundo ao redor e não mais refletindo a santidade de Deus. É como eu falei no início. A igreja que não corrige, que deixa o pecado tomar conta, que deixa o pecado andar do jeito que quer, irmãos fazer o que quer, irmãs fazer o que quer, a igreja que perde o controle, a igreja começa a se tornar mundana. Se eu perguntar para você, se você conhece alguma congregação assim, com certeza vai levantar a mão, porque eu também conheço. Eu conheço congregações que são assim, que deixaram o pecado tomar conta, que muitas vezes não corrigiram pecados graves, talvez adultérios, talvez até mesmo desviando coisas dentro da igreja, como eu já vi casos de pessoas que desviaram valores altos dentro da igreja para si próprio e não foram corrigidos. Isso, irmão, reflete dentro da própria igreja, não reflete mais a imagem do Senhor, já não reflete mais santidade. Talvez alguém no mundo aponte, mas aquela igreja lá, por causa de eu quero que os irmãos entendam por causa de muitas vezes, aquela igreja lá só faz o que é errado. Aquela igreja lá tem um irmão, uma irmã que está adulterando e não é corrigido, continua do mesmo jeito, continua subindo no altar, continua pregando, continua fazendo tudo aquilo que fazia antes. Eles vão generalizar a igreja. Então essa igreja não vai mais refletir a imagem de Deus, vai refletir a imagem do mundo. Então, irmãos, essa advertência que está em Apocalipse 3:19, tem uma advertência em Apocalipse 19 que diz assim, aqueles que amam, repreendo e disciplinam. Por isso, ser zeloso e arrepende-te. Então, a falta de disciplina não é apenas uma omissão, mas uma questão de amor. A disciplina, quando exercida corretamente, é uma expressão do amor de Deus pela sua igreja, pelo seu desejo de preservar a santidade do seu povo. Então, a falta de disciplina não é apenas uma falha administrativa na igreja, é um enfraquecimento da identidade cristã, é uma diminuição ou perda da santidade que deveria ser representar cada membro do corpo de Cristo. Então, irmãos, a disciplina, quando aplicada com amor e discernimento, protege a identidade do cristão e mantém a igreja fiel ao seu chamado de ser um povo santo, separado para a glória de Deus. Então, irmãos, nós que sabemos que somos separados, devemos refletir a imagem do Senhor, corrigir nossas falhas, nossos erros. Aí, irmãos, nós vamos para o segundo tópico, mas antes eu quero saber se algum irmão tem alguma pergunta do primeiro. Se porventura surgiu alguma dúvida, pode se manifestar, irmãos. Tem toda a liberdade. Não? Então nós vamos agora para o segundo tópico, que fala assim, o propósito da disciplina bíblica. E o subtópico seria manter a honra de Cristo. Se alguém puder achar para mim Romanos 2:24 já? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém. Então, irmãos, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como o irmão leu ali. Se não corrigido o comportamento pecaminoso, compromete o testemunho do cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagramente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática. Ele foi condenado por essa prática. Então, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que, com isso, incorra no julgamento divino. Então, irmãos, nós devemos manter a honra de Cristo. Essa igreja ali a qual Paulo falou, eles não corrigiram alguém que estava pecando, pecado recorrente, um pecado grave. Então, nos mostra que os judeus, mesmo tendo a lei especial que Deus lhe deu, eles se mostravam desobedientes, e eles até ensinavam os princípios da lei. Até ensinavam os princípios da lei. Mas o problema foi de não praticar o que eles pregavam. Muitas vezes, irmãos, isso está no meio de nós. Muitas vezes nós ensinamos a palavra do Senhor, muitas vezes ensinamos que é errado, que é certo,
apontamos o pecado, mas muitas vezes não vivemos o que pregamos. Quantos que a gente vê aí que exorta a igreja, exorta seus companheiros na fé, mas vive num mundo de pecado. Assim estava a igreja naquele dia. Assim estava a igreja de Corinto. Então, irmãos, Paulo mostrou a culpa dos judeus que pregavam que não deve se furtar, mas furtavam. Condenavam o adultério, mas praticavam adultério. Se gloriavam na lei, mas desonravam a Deus pela transgressão da lei. Paulo exortou esse povo, irmãos, que pregavam o que era certo, pregavam o que tinha que ser feito, falavam o que tinha que ser feito, pregavam a lei, como era da época, o que poderia acontecer, o que teria que ser feito e não teria que ser feito, mas faziam tudo ao contrário. Seria como se eu estivesse hoje aqui exortando os irmãos a ser santo, a não pecar, a não adulterar, e porventura eu estivesse fazendo tudo isso. O que os irmãos iam ver em mim? Um péssimo caráter. Os irmãos iam ver em mim uma pessoa talvez falsa, fala uma coisa e faz outra. Porque, irmãos, nós não devemos pegar aquele ditado que diz bem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é errado. Isso não é um ditado que um crente possa dizer. Isso é do mundo, meus irmãos. Isso não é um ditado que um crente possa dizer. Nós temos, irmãos, que ensinar a fazer o mesmo bem que eu faço, a condenar o mesmo pecado como eu faço, a exortar como eu faço, a ensinar o Evangelho como eu faço, a buscar a santidade como nós fizemos. O exemplo, nós temos que ser o exemplo. Então, irmãos, então a prática da disciplina na vida da igreja manifesta o zelo pela honra de Cristo e busca preservar a pureza do testemunho cristão perante o mundo. Então, como vimos está escrito em Romanos, irmãos, 2:24, Paulo advertiu os judeus que a falta de tratamento para o pecado pode resultar na desonra de Cristo. Ele diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como já lemos. Então aqui nos mostra, irmãos, a negligência diante do pecado. E ela não afeta apenas os indivíduos, irmãos, mas compromete a reputação de Deus perante aqueles que o observam. Então o testemunho cristão ele é importante na propagação do Evangelho. É um comportamento pecaminoso, não corrigido, prejudica essa missão. Então eu falei assim, se você quer propagar o Evangelho, se você quer pregar a verdade, quer pregar a palavra do Senhor, você tem que viver essa verdade, você tem que viver essa palavra. Não adianta eu pregar aqui que Jesus nos liberte de todo vício, que Jesus nos tire do mundo do pecado, sendo que eu vivo no mundo do pecado. Não adianta pregar aqui que se você não for obediente a Deus, se você não buscar a santidade, você pode ser condenado se eu faço isso. Isso seria uma falta de caráter. Então, irmãos, nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Nós não devemos envergonhar ou desonrar a Cristo. Isso é estar desonrando a Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, quando fizemos algo de errado, o mundo nos aponta, ele fala assim: ué, mas não é você que prega que tem que ser certo, não é você que fala de Jesus, olha o que você está fazendo. Isso é desonrar Jesus. Isso é envergonhar o nome dele. Com que cara eu vou olhar um exemplo, digamos que o irmão Júlio fala bem assim: ô Gilson, eu vejo você ensinando, mas agora há pouco eu vi você aprontando. Com que cara eu vou dizer para o irmão assim: irmão, o que eu vou fazer? Não olha para mim, olha para o que eu fazer. Irmão, não estou nem aqui, irmão. Não existe isso. Automaticamente, com as palavras de irmão, ele está querendo dizer assim: você está desonrando o nome de Cristo. Verdade. Nós estamos desonrando o nome de Cristo. Nós estamos desonrando o Espírito Santo. Jesus tem que refletir em nós. Jesus tem que refletir em nossa vida. A partir do momento que nós deixar Jesus tomar conta da nossa vida, corrigir o que precisa ser corrigido, nós vamos refletir a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Aleluia. E pode ser que o Espírito Santo não vai se afastar de você. Então, irmãos, um exemplo vivo disso, desse princípio, é encontrado em 1 Coríntios 5:2. Na igreja de Corinto, onde um membro persistia em práticas pecaminosas e a igreja falhou em responder de maneira enérgica, ou seja, não corrigiu de maneira certa, e essa falta de correção levou Paulo a censurar
censurar seria desaprovar essa igreja. Então ele destacou a importância da disciplina para preservar a pureza da igreja e o testemunho cristão diante do mundo. Nós temos que ser testemunho de Jesus diante do mundo, irmãos. O mundo tem que olhar para nós e ver Cristo. O mundo não tem que olhar para nós e ver o mundo em nós. É o contrário. Então, portanto, o princípio da disciplina bíblica vai além de uma mera repreensão. É uma busca pela honra de Cristo. Então, corrigir o pecado não é apenas uma questão de justiça, mas uma demonstração prática de amor e zelo pela santidade de Deus. Quando a igreja age contra o pecado, ela não apenas protege a própria integridade, mas também preserva a honra do nome de Cristo. Eu falei, irmãos? Então a igreja, reagindo com firmeza contra o pecado, ela reafirma seu compromisso com a santidade e protegendo até mesmo a reputação de Deus. É o que eu falei antes. Nós temos que proteger, defender a reputação de Deus. Quando alguém olhar para você, que ele possa ver Cristo na tua vida. Quando olhar para mim, eu busco para que, quando os irmãos olharem para mim, vejam Cristo em minha vida. Eu tenho falhas, eu tenho erros, mas Deus me corrige nesses erros. Deus me mostra que eu tenho que ser diferente do mundo. Deus me mostra que eu tenho que andar na contramão do mundo e não a favor do mundo. Muitos por aí, em vez de andar na contramão do mundo, estão andando de montado com o mundo. E, infelizmente, irmãos, esse é um pecado muito grave. Porque como que eu vou querer andar de mão dada com o mundo e querer estar dentro da igreja exortando os irmãos? Então nós vamos para o segundo tópico, que seria frear o comportamento pecaminoso. Alguém acha para mim 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6? Não é bom. A vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Amém, irmãos. Essa parte do fermento, irmãos, é muito linda. E fermento não conhece, né? Sabe que faz com que a massa cresça, aumente. Eu fui ver o significado do fermento da época, irmãos. Da época de... Quando eles falavam sobre fermento, o pessoal, a igreja primitiva, era uma massa que eles deixavam ficar velha para misturar com a massa nova. Automaticamente, se a gente for ver tudo que é velho e contaminado, porque essa massa velha era contaminada. Ela contaminava a massa inteira. Então, foi esse exemplo que Paulo quis falar. Então, irmãos, outro propósito da disciplina cristã está no fato, aqui na revistinha, vamos ler, irmãos, que seria o segundo tópico, que seria frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da igreja cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis, é o que diz o versículo, irmão meu, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar, aumentar toda a massa? Então, irmãos, esse versículo, o caso de um resumo também, esse versículo é uma expressão proverbial que nos leva a entender que assim como o fermento penetra em toda a massa do pão, a maldade de só uma pessoa, somente uma pessoa, corrompe toda a igreja que a consente. Então a maldade, a transgressão de uma só pessoa pode corromper toda a igreja que consente, não a igreja que aceita. No caso, a igreja que aceita esse pecado, não a igreja que não aceita. Como nós hoje, eu creio que se eu perguntar para cada um aqui, você não aceita que o pecado tome conta da igreja, eu também não aceito. Mas a igreja que aceita, que consente, que não corrige esse pecado, ela corre risco de ser contaminada por uma simples pessoa, por um simples, não digo simples pecado, porque o pecado não é simples, mas por um simples erro que alguém acha, isso aqui não é um erro grave, não vou corrigir, vou puxar desse mesmo jeito, não vão ter que me aceitar. Isso pode contaminar. Então aqui Paulo fez a exortação sobre a necessidade urgente de remover o pecado do meio da comunidade cristã. Ele repreendeu os coríntios por tolerar o pecado no meio deles e colocar todos os crentes em risco, podendo contaminar a congregação inteira. Aquilo que eu falei, irmãos. Então, um dos propósitos da disciplina cristã é agir como um freio,
diante do comportamento pecaminoso, reconhecendo a natureza do pecado, que pode contagiar toda a igreja. Como eu falei, irmãos, o pecado ele não corrigido, ele vai contaminando a igreja inteira. O pecado, irmãos, ele é como uma praga, ele contamina a igreja inteira. Se porventura nós estamos cometendo um pecado grave e não for corrigido, automaticamente vai contaminando um por um. Muitas vezes o pecado vem até de escândalo. Você se levantar e dizer, irmão, está pecando isso e aquilo, eu vou parar na igreja. E muitas vezes quando para, leva uma porção junto, ou então divide a igreja. Isso também se inclui em contaminar. Então, irmãos, nesse tema da lição, o pecado é comparado a um fermento que, mesmo em pequena quantidade, tem o potencial de levedar toda a massa, de aumentar toda a massa. Essa é uma analogia que destaca a capacidade do pecado em se espalhar rapidamente, influenciando, contaminando o ambiente ao seu redor. Irmãos, o pecado influencia também. O pecado influencia. Eu lembro que na época nós estávamos na igreja, né, João? Tinha um irmão que se levantava contra todo mundo, mas ele não se levantava, tipo assim, sem só ele, por si próprio. Não, ele ia falando de um por um. Semeando a contenda. Semeando a contenda. Ele ia contaminando. Deus abomina isso, é a coisa É que um Deus mais pecado, abomina, um pecado grave. contenda entre os irmãos, né? Sim, porque se porventura tem alguém, né, pastora, que muitas vezes está pecando ali, mas está quieto. Mas tem muitos que pegam e vai no ouvido do outro, faz assim que está certo. Se levanta contra a liderança porque está certo. Se levanta contra o líder dos jovens porque está certo. Não vai mais na igreja nesse dia que Simão está pregando. Tipo assim, irmãos, está contaminando a igreja. E como eu falei uma vez, essa mesma pessoa que falava tudo isso, muitas vezes, de vários colegas meus, cristãos, eu falava para a Ju, essa pessoa fala de mim também. Essa pessoa fala de mim também. Porque era impossível de 30 pessoas falar dos 30 e só eu sou certo. É certo, quando fosse em outra casa, eu era o assunto, o Gil estava lá. Eu não acredito muito nisso, mas eu creio que se isso fosse verdade, tem pessoas que dizem que quando está falando mal do outro, as orelhas esquentam, né, pastora? A minha ia cair da cabeça, porque a contigo falaram, irmãos, era terrível. Então, nesse caso, irmãos, nesse contexto, a disciplina atua como um freio. Ela freia, ela tenta parar essa contaminação. Ela impede que o pecado se alastre e contamine toda a igreja. Então, a disciplina, irmãos, não apenas corrige o indivíduo em falta, mas protege a integridade e a pureza da igreja. Então, irmãos, nós devemos frear esse pecado, esse ato pecaminoso, talvez até mesmo frear essa pessoa. Irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que não é errado você exortar alguém que está pecando. Não é errado. Isso demonstra amor pela pessoa. Isso demonstra o zelo pela igreja. Isso demonstra o zelo pela santidade da igreja. Então nós temos o dever, irmãos, o dever de frear essa natureza pecaminosa. Nós temos o dever de exortar essa pessoa. É o nosso dever parar, irmãos, esse pecado que contamina a igreja. É como disse aqui o Paulo quando falou do fermento. Se nós não pararmos, nós não tirar o fermento ruim, vai contaminar toda a massa boa. A igreja aqui é simplificada como uma massa. E o fermento ruim, o fermento é considerado como pecado. Se nós não separar do que o certo do errado, o puro do impuro, contamina, irmãos. Pode ser que contamina toda a igreja. Aí nós vamos então para o terceiro subtópico, seria não tolerar a prática do pecado. Alguém pode achar para mim 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2? Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai,
E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Amém, irmãos. Isso seria tolerar a parte do pecado. Você está vendo que está errado. Está vendo que o teu irmão está fazendo algo errado, algo impuro, algo impróprio. E você tolerar. Muitas vezes, irmãos, muitos de nós toleramos o pecado por causa da amizade, por causa da afeição. E nesse caso, não devemos levar uma amizade em conta. O que nós devemos levar em conta é a alma daquela pessoa, é a vida daquela pessoa. Não tolerando o pecado dela, corrigindo ela. E muitas vezes, eu digo, essa amizade, uma amizade entre aspas, faz com que a gente não fale. Até mesmo o medo dessa pessoa não falar mais contigo. Você corrigir alguém ali, não vou corrigir porque vai ficar bravo comigo, não vai mais falar comigo. O que importa mais? Essa pessoa não falar mais contigo ou ela saber que está errado e corrigir o seu pecado? Porque se essa pessoa souber que está errada, se essa pessoa sentir no coração que está errado, com certeza ela vai aceitar o teu conselho. Ela só não aceita se realmente ela achar que o que ela está fazendo é certo, que o que ela está fazendo não tem problema algum. Mas aí entre Deus e ela, você já está livre já. Então, irmãos, Paulo desaprovou. Aqui, o apóstolo Paulo, em Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja e nem fora dela. Daí diz aqui, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os seus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, irmãos, Jezabel aqui é como um exemplo de que o pecado pode se alastrar. Através dela, muitos judeus pecaram, muitos judeus abandonaram a sua crença em Jesus, em Deus, começaram a adorar outros deuses, praticaram tudo que estava errado. E muitas vezes o inimigo levanta Jezabel em nosso meio para tentar desviar o nosso foco em Deus, fazer com que nós perdamos a nossa salvação, abandonamos a Cristo, ou fazer com que a gente fique cego espiritualmente e a gente só comece a pecar e contaminar os nossos próximos. Então, irmãos, Paulo ele desaprovou os coríntios que por não adotarem medidas contra a prática pecaminosa, como nós vemos ali. Então ele destaca que a negligência nesse aspecto não compromete apenas a pureza espiritual individual, mas também enfraquece o corpo de Cristo como um todo. O corpo de Cristo, como os irmãos sabem, somos nós, não todos. Ele vai enfraquecendo. Como eu expliquei outra vez lá, o corpo de Cristo, nós como membros do corpo de Cristo, nós temos que andar na mesma direção. Não adianta uma perna ir para um lado e outra ir para o outro. Não anda. Então, essa simbologia, esse exemplo do corpo de Cristo, é porque o que um membro faz, o outro tem que fazer também. O pastor deu um exemplo ontem, pastor, sobre uma mão lavar a outra, né? Quando chega na nossa vez, é que vai. É isso que eu digo. Então, irmãos, nós como corpo de Cristo, nós temos que andar junto, unido. O corpo, o nosso corpo, exemplo, nosso corpo, ele não pode dar desunião. Tem que andar unido. E andando unido, irmãos, com certeza vamos combater a prática do pecado. Então, irmãos, em Efésios 5 e 11, Paulo encoraja os crentes a não participar das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, a exortação é clara. Não há espaço para convivência com o mal. Não tem como a igreja conviver com o mal. Não tem como você tentar conviver com o bem e o mal ao mesmo tempo. Não tem como cochear em dois pensamentos. Nós temos que decidir a Cristo ou ao mundo. Em cima do muro a gente não fica, irmãos. Então a exortação, como a gente é clara, né? Não podemos ter convivência com o mal. Então
como nós vimos anteriormente, irmãos, a igreja que não aplica a disciplina bíblica está fadada ao fracasso espiritual. A igreja, ao se abster, no caso ficar em cima do muro ou neutra, ela permite que o pecado se infiltre, minando a base espiritual e compromete a sua eficácia no testemunho cristão. A igreja que permite, irmãos, ela acaba sendo minada pelo pecado, comprometendo a eficácia do Evangelho. A eficácia do Evangelho, irmãos, eu tenho aqui como alguém chega do mundo ali, cheio de vícios, outra vez, escravo do pecado, e quer entrar aqui dentro para ser liberto. Como vai ser liberto se aqui dentro também o pecado está tomando conta? Não existe. Então, o pecado acaba minando essa eficácia. A igreja não tem mais aquele poder de tratar aquele que é doente, de tratar aquele que é impuro, de fazer com que o pecador se arrependa. Ela perde essa essência, irmãos. Então, nós devemos ter esse cuidado dentro da igreja. Não sei se os irmãos têm alguma pergunta desse tópico 2. Papai? Só colocar, né, sobre o pecado, né? O Senhor, ele abomina o pecado. Nós também temos que abominar, né? Mas ele ama o pecador, né? Então nós também não podemos esquecer disso. A pessoa pecou, o Felipe pecou, mas ele não pode ser deixado de lado ou, né, deixado assim de canto só porque ele pecou. Nós, como Deus, temos que amar ele e tentar ajudar ele, né? Aconselhando, tratando ele bem, não porque ele pecou, cometeu um erro, uma falha, que a gente vê por aí também, né, em muitas igrejas que deixa de lado, né? Eu não converso mais, eu não dou mais para o Senhor, eles não estão mais perto, não chegam perto daquela pessoa por conta do pecado dela. Mas Deus abomina o pecado, o pecador, a gente tem que tratar bem ele e tentar ajudar, né? A Bíblia fala que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Independente do pecado, nós temos que saber também, bem lembrado do que o Felipe disse, nós temos que saber também que Deus continua amando aquele transgressor, aquele que está pecando, aquele pecado continua variante. Ele não vai deixar de amar, mas ele também é justiça, né, Felipe? Isso aí. Ele tem que corrigir. E a correção de Deus é por quê? Porque ele ama, como o Felipe falou. Porque ele ama o pecador e não o pecado. É como eu falei no início para os irmãos, que muitas vezes nós temos que insistir com essa pessoa. Tentar ver que essa pessoa se aproxime mais de Deus. Deixe que ele monte pecado, aquele pecado recorrente, e mostrar aquela pessoa que realmente ela está errada. À luz da Bíblia, irmãos, muitas vezes você pode até perguntar, irmão, mas e como que eu mostro para essa pessoa que ela está em pecado? À luz da Bíblia. Hoje nós falávamos sobre isso no presídio. Deus, nós falávamos para elas que Deus amava elas, mas Deus não vai dizer eu te amo e continue pecando. É verdade. A própria Bíblia vai mostrar para elas o pecado. É verdade. E hoje foi um trabalhar muito grande nessa parte de arrependimento. E é isso que nós vamos buscar, o arrependimento do pecador. Muitos estão pregando por aí, né, pastora, que você... Você foi a irmã Rosa, né, irmã Rosa, que falou assim que muitas vezes tem igrejas que aceitam você do mesmo jeito que você está. Você entra pecador... Papai? Você entra pecador e tem igreja que deixa você continuar pecando daquele jeito. Não corrige as tuas falhas. Não trata o teu pecado. E nós devemos tratar. Essa pessoa é pecador, mas nós podemos tratar esse pecado, mudar a vida dela. Ela tem mudança. Porque o Evangelho verdadeiro, ele aceita a pessoa como ela está. Mas ele quer que essa pessoa se transforme. No caso, ele recebe a pessoa. Não permanece. Ele recebe a pessoa como está, né, irmão? Isso que nem fala lá em João também, né? Que não é para julgar segundo a aparência, mas é para julgar segundo o reto juízo, que seria a Bíblia, né? Sim. E tem muitos que pegam assim, exortando nós a não julgar, que só Deus julga. E não. Deus nos deu a liberdade de julgar. Claro. Sabe que estava vendo uma pregação esses dias do Luiz Hermínio, e o Luiz Hermínio ganhou uma oferta de uma casa e ele recebeu uma palavra que aquela casa era para colocar pecadores lá dentro. E ele retirou muitos pastores, não só da igreja dele, que saía desviado de outras igrejas, que adulteravam dentro das igrejas para colocar em como assim, se confinavam lá dentro para voltar ao espírito de novo. Mas pessoas só adúlteras lá dentro daquela casa. Tentar transformar as pessoas. Transformar, ele não abandonar. Não, e quando a oração, por isso, irmãos, assim, que eu gosto muito, eu sou grato a Deus por congregar com os irmãos, por conta da
busca em oração. Da busca em oração. Eu nunca tinha tido essa experiência de buscar a perfeição em oração, buscar a presença de Deus em oração, porque automaticamente eu aprendi, não sei se eu estou errado, pastor, me corrija, mas eu aprendi que para o Espírito Santo agir no nosso meio, na oração, nós temos que tirar todo aquele peso do pecado, que muitas vezes impede que o Espírito Santo age no nosso meio. Logo no início, quando nós começamos a fazer a campanha de oração, eu comecei a entender o que era esse peso que muitas vezes os irmãos falavam. Muitas vezes é o peso do pecado que a gente faz durante o dia inteiro. Muitas vezes as nossas falhas com Deus, errando. Muitas vezes quando vem na igreja a gente sente aquele peso, porque aí a gente ainda está com aquela mancha que o mundo nos colocou. E quando nós começamos a buscar a Deus em oração, nós temos que estar limpo para poder o Espírito Santo agir em nosso meio. Então, eu sou grato a Deus por isso, porque sou bem sincero, irmãos. Eu creio que antigamente, minha esposa de prova, eu creio que minha oração era uns 2 minutos. E era aquela oração praticamente decorada. É como se eu pegasse e só quisesse orar só o Pai Nosso, que é uma oração decorada ali, que está escrito. Praticamente era a mesma coisa. E aí, quando nós começamos a congregar aqui, eu senti, irmãos, essa diferença e essa necessidade de eu mudar isso em minha vida. Era algo que eu vi que eu estava errado. Talvez era um pecado que eu cometia em querer fazer uma oração decorada, algo curto, e muitas vezes, na maioria, nem pedindo perdão dos meus pecados. Era só pedindo bênção, e não pedindo perdão. Mas, irmão, assim, ó, não aqui em nosso meio, mas eu creio que tem muitas pessoas que oram, mas se esquece de uma pequena palavra, que o pecado tem que ter arrependimento. Sim. Tem pessoa que ora, mas não se arrepende. É verdade. Daí a oração não chega. É verdade. Pode orar dia e noite, mas se não tiver arrependimento, e é o que eu fazia. Tem como a oração ser ouvida. Eu pedia mudança para Deus, que eu queria mudar. Eu vim de um lugar onde era frio, onde realmente a gente não sentia muito a presença de Deus. Não estou dizendo que Deus não habitava lá, mas eu não sentia, particularmente eu não sentia. E aí quando eu cheguei aqui, eu vi o calor do Espírito Santo no meio dos irmãos, e eu ainda me sentia frio. Senti que Deus ainda estava comigo, como Ele falou comigo no culto, mas eu sentia que eu tinha que melhorar. Aí começou a nossa campanha de oração, em casa, né, Ju? Nós orando, buscando. E aí eu notei a diferença, irmãos, na minha vida, que eu comecei a buscar a Deus cada vez mais, comecei a corrigir muitas coisas que nós fazíamos de errado, desde palavras, irmãos, porque assim, ó, muitas vezes a gente vem para a igreja, aqui você não fala uma palavra errada, aqui você não fala um palavrão, mas o que adianta você não falar um palavrão aqui e chegar em casa você dizer um monte de coisa errada? Sendo que a Bíblia diz que em casa também é o nosso ministério, Às vezes nem é uma palavra tão absurda, né? Sim. Mas é algo forte igual. É algo forte, é algo que não agrada a Deus. E que nem o irmão comenta em oração, né? Que hoje em dia é muito difícil ter uma igreja que ora, que nem a pastora ela comentava sobre isso ali, quando nós orávamos, que a gente tem um grupo muito abençoado, né? De pessoas que a gente sabe que é dificuldade, é luta, pessoas trabalham, às vezes vem doente, acabar esse ciclo. E sempre ali tem aquele grupo grande para orar e interceder. Sim. A oração, irmãos, ela é a chave da vitória. Uma igreja que não ora, não vai para frente. Não vai para frente. Não estou dizendo, irmãos, que os louvores e a palavra não são importantes. O louvor e a palavra é importante. Mas a oração é o momento onde você tem um particular com Deus. É onde você tem essa, meus irmãos, uma intimidade com Deus. E se a igreja não buscar essa intimidade com Deus, como vai ser? Então nós temos que buscar essa intimidade com Deus, esse contato com Deus, que é um contato especial, que só nós crentes que buscamos a Deus em oração a gente sente. Só a gente entende, né? Só a gente entende. Quem tem experiência entende. É bem isso, e eu já fui questionado por isso. Por que a gente ora tanto? Todos foram, acho. Tanto pecado. Irmão, só para deixar bem claro, assim, eu confesso, aquilo que eu falei, eu tinha muita mágoa no meu coração com certa pessoa que me falou algo que me machucou muito. Minha filha da mãe morreu e eu fiquei
muito tempo com aquilo no meu coração, até depois de crente, quando eu me converti. E o próprio Espírito Santo me corrigiu a esse sentido, se eu não tirasse, perdoasse. E o arrependimento, sim, por eu estar sentindo, por estar com aquela mágoa, veio, e hoje em dia eu até oro por essa pessoa. Isso. Entende? E esse é sinal que Deus tirou toda a mágoa do coração, Deus transformou. É que nem o irmão disse, né? Ah, falou, ofendeu, nada a ver, é uma palavrinha, né? Que não vai magoar, mas às vezes para quem escuta, entra assim, que nem uma facada, né? É bem isso. É que nem o irmão Alessandro falou, né? Aconteceu comigo a mesma coisa, né? Não é fácil a gente perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Eu sou testemunha Mas disso. para a gente poder receber a bênção, a gente tem que perdoar. Irmãos, eu sou testemunha disso, sobre o perdão. Como o perdão é difícil. É difícil. Porque não adianta você perdoar de boca, você tem que perdoar de coração. Muitos hoje querem dizer assim, falar, eu perdoo, mas Deus sabe que você não perdoa do coração. É que o perdão não é do ser humano, né? É. E se nós não buscar divino. muito o Espírito Santo em oração, a gente não vai perdoar. Não vai perdoar. É Ele que vai nos ajudar a perdoar, né? Irmãos, eu tinha uma frase tão grande que... Para mortificar a carne tem que ter o jejum, né? Isso. Se a gente poder sentir o dom do perdão também, mortificar a carne. Senão a carne fica falando. E eu tinha uma falha tão grande, irmãos, que até na oração eu pecava. Porque, por causa do perdão. Porque muitas pessoas me magoaram muito, muito em relação ao meu pai. E numa das minhas orações, quando eu ia interceder por alguém, pela minha mãe, né, na maioria, e quando dava um temporal, eu disse assim para Deus, e isso é pecado, irmãos, eu vou contar para os irmãos, eu disse assim para Deus, Deus, protege a casa da minha mãe, livra de toda tempestade, não deixe que nada de mal aconteça com ela, que essa tempestade passe longe da casa dela, mas os meus parentes lá assim podem pegar, esse não tem problema. Eu falava bem assim. Que irmãozinho. Fazia só uma leve acepção. Bem pouquinho. É isso que eu falo, mas eu tenho certeza que Deus não se agradava se Mas completando, irmãos, isso é fato, irmãos, porque todos nós temos falhas. Ou quando tu vai orar por as pessoas, que a gente ora por todas, e tu tá lembrando de alguém no meio, e tu tá orando por alguém, tu pula aquela pessoa. Tu vai pra não quer orar por aquela, né? Porque tem uma mágoa, né? Vamos orar que os parentes não estejam vendo essa live. Se estão vendo, eu perdoei vocês. O senhor não imagina a coragem que o senhor teve de conversar isso com ele. Muitos casos assim. Não é só o senhor. Muitos nós não fazemos. A maioria. Na verdade, isso sobre perdão, né? A Bíblia vem nos falar que nós, se nós não perdoar o nosso irmão, como Deus vai perdoar nós? Muitas vezes aquela parte que não julguei, a gente só vê a carne no olho do irmão. Isso aí, que está tudo escrito na vida, né? Tu sabe como é engraçado, irmão? Faz um tempo que o Senhor ele me leva a orar justamente por essas pessoas. Glória a Deus. É o meu passo hoje, irmão. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo dessa forma, eu me assustei, tipo, mas como? E depois eu entendi, irmão, que eu tenho que orar pelos inimigos da gente. É isso. Irmão, eu digo assim, ó, eu lutei muito para isso, porque, tipo assim, isso impede bênçãos de Deus. Isso impede, a causa do perdão impede. Só que assim, muitas vezes nós temos um ensinamento falho que nós temos que perdoar e voltar àquela velha amizade. Isso não é mais necessário. Você pode perdoar e haver o respeito entre um e outro. Ele te respeita, eu respeito. Pode ser cada um no seu canto. Mas o importante é perdoar, tirar aquela mágoa. Como o irmão disse, o perdão ele tira aquele fardo, aquele peso. Que muitas vezes nós temos orando com essa pastora e essas pessoas vêm na nossa cabeça. Ela vem. Pula, não diz o nome. Não te atrapalhando, irmão. Assim, na verdade, quando a gente consegue entender realmente o mundo espiritual, a gente entende que é o inimigo que nos leva ao propósito. Jesus deu um exemplo, quando estava indo à morte, o apóstolo Pedro disse para ele,
deixa que eu vou no teu lugar, mestre. E ele disse não, que afasta de mim, Satanás. E abraçou e beijou Judas. Então isso é um grande exemplo. É verdade. É o inimigo que nos leva, é o inimigo que vai revelar realmente quem a gente é. Tipo assim, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo, né? Vamos então para a parte do tópico 3, irmãos, que seria as formas de disciplina bíblica. Tópico 3. Aí o subtópico fala assim, irmãos, a disciplina como modo de correção. Alguém pode achar para mim Hebreus 12, 7? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Amém. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Amém. Então, irmãos, as Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Aí diz ali, Deus, porque filho já quem ama o pai, porque o filho a quem ama o pai não corrija? Então aqui nos mostra que o pai corrige porque ama, né? Se Deus corrige porque nos ama. Então todos os crentes de alguma forma tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Ali fala em Hebreus 12:8 sobre isso. Então, Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. E o comportamento errado é reforçado. Então, dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Irmãos, aqui nos mostra sobre Pedro. É interessante isso, porque Pedro foi advertido. E quem olha para Pedro, olha o testemunho de Pedro, olha como foi Pedro na igreja primitiva. Então, tipo assim, se Pedro foi corrigido, aqui nos mostra, irmãos, que todos nós, um dia, em algum momento da nossa vida, nós fomos corrigidos. Eu fui corrigido. Se talvez você não foi corrigido por alguém do seu lado, o Espírito Santo corrigiu você. Eu sempre digo, aquela voz da consciência, quando a gente diz que a voz da consciência é o Espírito Santo nos corrigindo, é Ele nos falando. Então, irmão, se Pedro, que era Pedro, um apóstolo que andou com Jesus, um apóstolo que Jesus amava ele, teve que ser corrigido, e ele foi corrigido por Paulo. Então, quem somos nós, irmãos, que vamos negar a correção de Deus, que não vamos aceitar a correção de Deus? Quem de nós, irmãos, a gente não é, como se diz, não tem pecado algum. Nós temos pecado, nós temos falha. Não existe aquele que não peca. Então, nós devemos ser corrigidos e até mesmo nos corrigir. Então, irmãos, essa parte fala assim, nos ensina que Deus corrige a quem ama e que essa correção é para o bem dos seus filhos. O bom filho é submisso ao seu pai terreno e limitado. No caso aqui fala dos nossos filhos. O bom filho, nós somos filhos, nós somos submissos ao nosso pai, que é terreno e ele é limitado. Aí já quer falar que Deus não é limitado. Então fala aqui, então muito mais devemos ser submissos ao nosso pai espiritual, que é Deus, que é perfeito e infinitamente sábio, justo, bom e amoroso. Isso está em Hebreus 12:9. Então, se nós temos que obedecer aos nossos pais terrenos, que são limitados, que não temos capacidade de Deus de amar, talvez, de perdoar, imagine a Deus, irmãos, como nós devemos ser submissos a Deus, aceitar a correção dele, saber que Deus, quando nos corrige, é para corrigir uma falha que está impedindo você até de ter o seu chamado na tua vida, a tua promessa. Muitos têm promessa, mas muitos não têm essa promessa cumprida por causa disso, por não aceitar a correção de Deus, até mesmo em dificuldades. Irmãos, tem uma parte muito interessante que eu falo que eu aprendi, que muitas vezes nós temos que também discernir o que deve ser corrigido e não deve ser corrigido. Tem pessoas que muitas vezes estão passando por lutas do nosso lado e a gente começa a interceder em oração e às vezes é Deus tratando essa pessoa. Às vezes Deus quer tratar com essa pessoa em alguma área
E aí o Gilson, como não tem discernimento, não entende, vai lá e começa a orar, e põe a mão na cabeça e repreende. E é Deus que ainda está fazendo, nós estamos atrapalhando o agir de Deus, aquela correção que Deus quer fazer com essa pessoa. Então temos que ter esse discernimento também. Não sei por que eu lembrei de falar isso para os irmãos agora, porque muitas vezes, irmãos, a gente vê uma pessoa passando por luta, e é a nossa tendência, é o nosso jeito, querer orar para essa pessoa. Não estou dizendo que seja errado, né? Mas temos que buscar discernimento de Deus, se realmente essa pessoa está passando por um processo a qual Deus quer capacitar ela, ou mudar algo nela, né, irmãos? Então, irmãos, eu estou na parte... Tá. Então, a disciplina como correção, ela é um meio de redirecionar o crente para o caminho da retidão. Quando essa correção é aplicada de maneira amorosa e bíblica, ela não só quer corrigir, não só quer corrigir, mas ela também quer estimular a mudança de coração e de atitude. Então a disciplina busca impedir que essa falha, no caso, talvez uma falha ocasional ou não, ela se transforme em padrão, algo repetitivo, como eu falei antes. A pessoa tem que reconhecer que essa falta de correção pode fortalecer comportamentos prejudiciais, irmãos. Então essa falta de correção, esse pecado recorrente, ela pode até fortalecer comportamentos. Talvez esse pecado recorrente, a qual nós estamos pecando direto, já sem correção, pode trazer outros tipos de erros na nossa vida, outros tipos de pecados, outras falhas. Ela pode acabar, como eu falei, da massa, né? Quando coloca o fermento, ela leva. Isso se cabe a nós também. Talvez eu esteja cometendo um pecado ali que eu acho que seja só esse. Então eu estou pecando, tentando corrigir. Através desse vem outro, através desse vem outro. Porque aí nós vamos fraquejando. E aí vai como um dominó. A tendência é nós enfraquecer espiritualmente. Então, irmãos, dessa forma a correção ela é um meio de conduzir o transgressor de volta à comunhão e à retidão com Deus. Então, agir com amor e discernimento, que eu falei antes, a disciplina não apenas corrige, mas também restaura a pessoa ao relacionamento puro com Deus e com a igreja. Então, ao corrigir, irmãos, tem dois fatos: vai tratar a pessoa, vai fazer com que essa pessoa volte a se relacionar com Deus e também com a igreja. Porque, como o irmão falou, muitas vezes a gente comete o erro de jogar essa pessoa fora. Se a pessoa errou, a gente não vai tratar, vai jogar fora. Não, nós temos que fazer com que essa pessoa volte a ter comunhão com a igreja novamente. Volta a ser talvez aquele vaso a qual Deus usava. Porque tem momentos, muitas vezes, irmãos, que nós temos que fazer isso. Insistir muito no Felipe, insistir com essa pessoa. Essa pessoa que muitas vezes está pecando não quer ser corrigida. Mas se nós perder para o pecado dela nos privar, não. Então ela fixa o pecado, o problema é dela, não. Nós temos, é uma alma, irmãos, é uma alma. É alguém que Deus ama, como o filho falou. É alguém que Deus tem um zelo, que Deus ama com amor incondicional. Então, e Deus vai se agradar de nós, se nós insistir, falar várias vezes se for preciso, trazer essa pessoa de volta à comunhão de Deus, fazer com que ela entenda que aquilo afastou de Deus, fazer com que ela entenda que as promessas do Senhor podem até não se cumprir por causa disso. Então é o nosso dever, irmãos. Agora nós vamos para o segundo tópico, subtópico, que seria a disciplina como forma de restauração. Só ver se tem algum. Tem. Alguém pode achar para mim Mateus 4:21? E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, e seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Amém. Irmãos, também é uma parte muito interessante, que vai dar o exemplo sobre o conserto das redes. Eu vou ler para os irmãos agora, esse resumo que eu fiz. Essa imagem das redes de pesca sendo consertadas demonstra o cuidado e a atenção necessária na aplicação da disciplina. Assim como um pescador cuidadoso restaura sua ferramenta de trabalho para manter ela em
ótimo estado e eficaz, a disciplina tem como objetivo restaurar o indivíduo ao pleno relacionamento com Deus e a comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Então esse é um exemplo muito bonito, irmãos. Eu creio que todos conhecem rede de pesca. Se colocar, o pastor Wilson, que é um pescador, se colocar, pastor Wilson, uma rede furada, os peixes vão ficar presos? Não vai, né? Então a disciplina busca fazer isso, irmãos. Fechar as brechas. Para que a palavra do Senhor muitas vezes passe e não chegue até nós. Para que a gente possa consertar aquilo que está errado. Então é um exemplo muito lindo. Então a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 2, 5 a 8, destaca a natureza restauradora da disciplina. Então aqui nós vemos a preocupação de restaurar o crente que errou, a comunhão, no caso, restaurar o crente à comunhão, buscando a reconciliação e o retorno à perfeição, no caso, a plenitude da vida cristã. Então o papel da disciplina não é apenas corrigir, mas também conduzir a uma transformação interna que tenha como resultado uma restauração espiritual. Então a disciplina, irmãos, ela começa muitas vezes a mudar nós de dentro para fora. Como eu disse antes, arrancar tudo que está contaminando o nosso coração, que muitas vezes impede o Espírito Santo habitar em nós, porque o Espírito Santo não habita em casa suja. Como eu falei, a gente peca, mas temos que cuidar desse pecado recorrente, que muitas vezes afasta o Espírito Santo de nós, que muitas vezes entristece. Eu sempre uso essa palavra que entristece o Espírito Santo, porque realmente ele fica triste. Porque o Espírito Santo ele está conosco a todo tempo. Ele vê quando você acerta, ele vê quando você erra, ele vê quando você não aceita a correção, ele vê quando você não aceita o conselho, ele vê quando muitas vezes você quer enganar, talvez, os líderes da igreja. Não, o Espírito Santo, a Deus, a gente não engana. Então devemos cuidar disso, irmãos, para que nós continuemos em santidade com Deus, buscando essa perfeição em Deus, essa perfeição que nos leva mais próximo de Deus, a ter mais intimidade com Deus. Aí nós vamos, irmãos, para o tópico 3, subtópico 3. Na corridinha já é 9 e 7. Os irmãos podem achar aqui, então, a disciplina como modo de exclusão agora, irmãos. Seria o tópico 3. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Aqui, irmãos, é uma disciplina mais rígida, mais radical. Então, em Coríntios 5:13 diz assim: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, nesse caso, é um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Aí Mateus diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 8:18. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. E isso está em Mateus 18:17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Então, não há, portanto, mais vínculo entre o crente, excluído por esse processo disciplinar, e a igreja que fazia parte. Irmãos, aqui já é algo bem radical. Mas para chegar a esse ponto, realmente esse membro transgressor é porque ele não aceita correção, realmente se tornou talvez um crente rebelde contra a própria congregação, contra a própria igreja. Aí já é aquele crente que olha, irmãos, que para ele tudo está bom. Continua pecando, sabe que está pecando, porque aí ele sabe que está pecando, aí ele sabe que está errado, mas ele não quer se afastar desse pecado. Para ele se tornou confortável estar daquele jeito, aí não aceita mudança. Aí, para a igreja não ser contaminada com esse indivíduo, vamos dizer assim, aí tem que ser a disciplina de exclusão, ele tem que ser excluído do corpo de membro. E claro que isso é triste, irmãos, isso é triste. Isso já vai na parte que o Felipe falou, mas tem esse caso, nós devemos cuidar, claro, para que essa pessoa volte a ter comunhão com Deus. Mas o que fazer essa pessoa, se a gente bate, ela não quer, se a gente fala, não quer, e na verdade o que ela quer é ficar daquele jeito, e se ela quer ficar daquele jeito é porque realmente ela quer poluir a igreja, ela quer dividir. Então, irmãos, essa metáfora de ligar e desligar, mencionada por Jesus em Mateus 18:18,
ilustra para nós a seriedade desse processo disciplinar. É algo muito sério. Então, aquilo que é decidido na terra tem implicações celestiais. O termo usado por Jesus em Mateus 18 e 17, quando disse que o excluído seria considerado gentil e publicano, indica uma mudança de identidade espiritual. Já não se torna mais um cristão em santidade com Deus, né? Então esse desligamento não é apenas uma remoção física, é uma declaração de que a pessoa não mais se alinha com os princípios e valores da igreja. A exclusão, então, visa preservar a pureza da igreja. Como eu falei antes, essa exclusão é para preservar a pureza, a essência do Espírito Santo, para que não venha tirar mais irmãos da comunhão com Cristo. Então, no caso, a exclusão então visa preservar a pureza da igreja, protegendo a igreja de influência nociva, ou a má influência, né, irmãos? Do pecado que persiste na vida do transgressor. Então, vale lembrar aqui, irmãos, que a disciplina como exclusão, ela é o último recurso destinado a proteger a integridade do corpo de Cristo e promover uma renovação espiritual e profunda. Irmãos, esse é o último recurso. Eu até hoje, eu não vi esse recurso sendo aplicado. Já não se usa mais tanto, antigamente usava mais, né? Em último caso, né? Porque tu tem que pensar bem que nem como tu falou que tá ligado na terra, tá ligado no céu, né? Sim. E se essa pessoa, você tá quase que condenando ela ao inferno, né? Isso. Tu tá tirando ela, né? Do meio cristão, né? Tem que ser com muito. É uma responsabilidade muito grande, né? Sim, porque até então, como eu falo assim, aí vai ter que ter o discernimento, né, pastor? Se realmente precisa. Se é necessário mesmo, né? Então, se houver necessidade mesmo e Deus disser que sem dúvida nenhuma vai ser feito, né? É verdade. Porque eu confesso que eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Eu já vi pessoas ficarem de banco alguns meses, alguns dias, ou até mesmo ficar sem tomar ceia. Eu já vi isso aí. A Assembleia tinha muito isso. Mas a exclusão não. E antigamente até era mais rígido mesmo. Porque a minha mãe, ela cortava o cabelo que nem o meu, irmãos. Era bem curtinho. Ela bem curtinha. Acho que a Ju deve ver uma foto dela assim, né? E aí ela se converteu a Deus. Ela se converteu e começou a deixar o cabelo crescer. E aí uma irmã dela gostava muito de farra, folia e só as coisas do mundo, né? Bom, até hoje isso. E aí minha mãe estava de costa e ela chegou assim e cortou o cabelo da minha mãe. Só que quando a mãe sentiu que ela cortou, a mãe puxou, ela cortou bem a metade. A mãe explicou para o pastor que não tinha sido ela, tinha sido uma brincadeira de muito mau gosto que foi feita. E a minha mãe ficou 3 meses sem tomar ceia. 3 meses sem tomar ceia. Ela foi advertida e a culpa não era dela. E aí a gente se questionou, mas como ela não teve culpa, será que tinha necessidade de fazer isso com ela? E aí minha mãe começou a se entristecer. No bom senso, né? Ela, bem isso, professor. Ela começou a se entristecer. A minha mãe só não se afastou porque Deus o permitiu, mas ela quase se afastou. E aí eu digo assim, que isso aí tem que caber o discernimento, né, pastor? Eu creio assim, poderia até de repente advertir ela assim, mas não 3 meses e ela ficando no banco, do banco para casa, casa do banco. Não podia fazer mais nada. Então tem que ter esse discernimento. E eu creio que essa da exclusão, no último caso, é alguém assim que se rebelou contra a comunhão da igreja, realmente assim. E não cometeu um pecado muito grave. Muito grave. E aí sim, aí tem esses casos, mas é o último caso. Então, irmãos, daí na conclusão, nessa lição vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja sem disciplina, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo, 2 Coríntios 2:14. Então, irmãos, nessa lição que a gente viu sobre as disciplinas da igreja, e vimos que ela é necessária, a disciplina da igreja, para poder manter a comunhão de todos nós com Deus, daquele mesmo indivíduo com Deus, ela é necessária. Por mais que muitas vezes talvez não aceitem, mas ela tem que ser feita, né, pastor? Uma igreja sem a correção, uma igreja sem disciplina,
ela vira uma bagunça e não vai para frente. Ela acaba perdendo a essência de Cristo, acaba perdendo talvez até a presença de Deus e se torna uma igreja, como isso aqui na religião, uma igreja mundana. Não é a igreja que tenha mais a identidade de Deus. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela nossa igreja hoje, que é uma igreja que busca a santidade com Deus, busca ter essa identidade com Deus. Nós buscamos ser testemunho de Cristo, refletir a imagem de Deus. Então, louvo a Deus por isso, irmãos. Aí nós vamos então agora para as perguntas, irmãos. São 5 perguntinhas. A primeira: qual é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina da igreja? Pode arriscar? Pode ser. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Isso aí, irmãos. A santidade é uma justificação para a disciplina da igreja. Temos que buscar a santidade, tentar fazer com que a igreja continue em santidade com Deus, que tenha essa disciplina, que busque exortar, corrigir, para que nós sejamos ainda mais santos perante Deus. A segunda pergunta: o que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? Mundanismo. Isso. É o mundo na igreja e Cristo é desonrado, irmãos. Cristo é desonrado. E a terceira pergunta: por que o apóstolo Paulo censura os crentes em 1 Coríntios 5? Porque não estava adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. Isso aí. Aí ele teve que exortar, porque aquela igreja estava deixando o pecado contaminar. Eles não haviam corrigido aquele membro. A quarta: cite 3 formas de disciplina bíblica de acordo com a lição. Nós falamos em 3 formas de disciplina bíblica, irmãos. Correção, restauração e exclusão. Isso aí, bem certinho, irmãos. Com o que a correção contribui? Com o que a correção contribui para a igreja? A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Isso aí. O nosso caráter, nossa identidade com Cristo, né, irmãos? Então, irmãos, da minha parte seria isso. Espero que os irmãos tenham entendido. Não sei se o irmão tem alguma pergunta ou não. Se não tiver, vamos convidar os irmãos para orar. Eu pedi que os irmãos venham até aqui à frente. Eu gosto muito de orar com os irmãos aqui à frente, irmãos. A comunhão entre os irmãos aqui à frente, para mim é fundamental. Então, agradecer aos irmãos por estar aqui esta noite conosco, aprendendo mais sobre Deus. Eu aprendi muito, creio que os irmãos também aprenderam, né? E tem sido uma bênção para mim isso. Eu sempre falo para a Ju, falo para alguns irmãos também, que eu tenho aprendido muito. Para mim tem sido uma experiência assim com Deus que não tem nem como descrever. O quanto eu tenho entendido os propósitos de Deus na minha vida, eu creio que na vida dos irmãos também. E o quanto isso melhora a nossa comunhão entre irmãos, a nossa comunhão entre a igreja, porque esses ensinos aqui, irmãos, estão nos fazendo a ser ainda mais a buscar a ser melhor diante de Deus, a buscar ainda mais a identidade com Deus, a buscar ainda mais a face a face com Deus, a sermos cada vez mais, ter mais comunhão entre nós membros, entre nós irmãos em Cristo, né, irmãos? E agradeço pela presença de cada um aqui também. Vamos orar então, irmãos. Senhor soberano Deus, primeiro eu agradeço pela vida dos teus servos e nosso meio aqui, meu Pai. Agradeço pelos teus ensinamentos, Senhor. Agradeço pela tua palavra, Pai querido. Eu sei, Senhor, que tu tem nos ensinado cada vez mais, meu Pai. E esses ensinamentos, Senhor, tem agregado, Senhor, a nossa vida espiritual, Senhor. E eu creio que o Senhor tem ainda mais para nos dar, Senhor. Eu peço também a capacitar ainda mais os teus filhos, Senhor. Derramamos, Senhor, sabedoria do céu, entendimento do céu, Senhor. O Senhor venha trazer mais pessoas, Senhor, para aprender a tua palavra, Senhor. Eu peço que abençoe os teus servos aqui, Senhor, que possam entender os propósitos que o Senhor tem para a vida deles, meu Pai. E que as promessas do Senhor possam se cumprir, meu Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor. Abençoe cada filho teu, meu Pai, que seja a sua casa para estar aqui, Senhor, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. E se porventura, meu Pai, alguém tentou ouvir e não conseguiu, meu Pai, que a próxima lição possa estar aqui aprendendo mais do Senhor, meu Pai amado. Abençoa a volta de cada um aqui, Senhor. E eu peço que abençoe cada irmão aqui, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém.